Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Iniciamos hoje mais uma etapa em nosso processo de aulas remotas. Na aula de hoje, eu vou abordar os conjuntos numéricos de forma superficial e direta, revisando todo o processo que foi visto em sala de aula. Então, nós vamos iniciar com o conjunto dos números naturais, que é formado pelos números positivos e a partir do número 1. É um conjunto infinito e a propriedade característica dele é que entre cada número existe apenas uma unidade, ou seja, entre 1 e o 2 não existirão nenhum número. Os números naturais são positivos maiores que zero. Números inteiros. Conjunto dos números inteiros é o conjunto formado por todos os números que não possuem vírgula, ou seja, é formado por todos os números positivos e negativos, porém, eu não terei números entre dois números inteiros. Como assim? Entre, por exemplo, o menos 3 e o menos 2 não existe nenhum número. Esse conjunto possui o número 0, todos os números inteiros negativos e todos os números inteiros positivos. Números racionais é o conjunto formado por todos os números que podem ser escritos por uma fração, razão ou divisão. Ou seja, esse conjunto eu já não consigo determiná-lo através de uma chave, eu consigo determiná-lo por propriedade. Ou seja, é o conjunto formado por todos os números, tal que, chamar de número x, tá? Tal que esse x pode ser escrito como uma divisão entre dois inteiros com o denominador diferente de zero. Essa é uma representação dos racionais. X formado por todos os x, né? Tal que esse x vai ser igual a uma divisão, lembrando que o denominador não pode ser zero. Irracionais é o conjunto formado por todos os números que eu não consigo escrever por uma fração, ou seja, são números que não possuem uma dízima periódica ou números que não possuem uma repetição e eu não consigo determiná-los através de frações. Tá? Frações os números que compõem essa fração são números inteiros. E aqui eu vou apenas exemplificar, por exemplo, raiz de 2, aproximadamente 1,4, raiz de 3, aproximadamente 1,7, e assim vai. Fora outros números conhecidos, como o número π. Números reais. Os números reais é um conjunto formado pela união, tá, de todos os números inteiros e os números irracionais. Então, quando eu uno os dois conjuntos, eu formo o conjunto dos números reais. Falando agora de simbologia, eu já adiantei 2 símbolos aqui, ou 3 no caso, mas só para relembrar. Números naturais têm como símbolo o N. Números inteiros têm como símbolo o Z. Os números racionais têm como símbolo o Q. Os números irracionais têm como símbolo o I. E os números reais têm como símbolo o R. Cada número real ele pode ser representado por um ponto de uma reta, né? E
Cada ponto dessa reta, ele tem como representação um número real. E eu posso agrupá-los, ou seja, determiná-los de forma que eu tenha uma orientação, uma direção e um sentido a construir uma reta a partir deles. Lembrando que o que compõe uma reta são infinitos pontos que estão alinhados. E como os números são infinitos, eu consigo construir uma reta utilizando os números reais, a chamada reta real. O meio dessa reta é conhecido, digamos assim, meio, né? Que é o número zero, é o centro da reta. À direita do número zero, pelo sentido, eu terei os números positivos, lembrando que os naturais podem ser separados por uma unidade. Então, eu terei os números positivos, que são os números naturais, separados por uma unidade. Então, meninos, aqui nessa parte, em praticamente todo o vídeo, eu estou usando linguagem informal. Eu estou usando muito termo que não é termo técnico da matemática, tá? Então, se alguém estiver assistindo um vídeo e aquela pessoa gostar de ouvir linguagem formal, linguagem técnica, matemática, eu peço desculpas, porque é para ser um vídeo mais simples e um vídeo mais direto, beleza? À esquerda eu terei os negativos, que juntamente com os naturais positivos compõem os números inteiros. E entre eles eu terei os números racionais e os irracionais, que não são os números inteiros. Por exemplo, aqui eu teria o 0,5, que é o meio. Aqui eu poderia ter o menos 3 sobre 2, que é o menos 1,5. E aqui, um pouquinho à frente do 3, eu tenho a representação de um número bastante conhecido, que é o π. Então, essa é a nossa reta real. Cada número possui um ponto, cada ponto possui uma posição na reta, e cada posição dessa segue uma direção, uma orientação e um sentido. Sempre o número da direita será maior que o da esquerda, e sempre eu terei o centro, o número zero. A partir dele, os positivos, e antes deles, o negativo. Gente, então essa é só a nossa primeira aula, uma revisão bem simples. Teremos atividades para ser feitas, atividades serão postadas sobre esse conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Terá espaço para sanar essas dúvidas de vocês. Haverá um momento próprio. Agradeço quem assistiu, peço desculpas pelos erros aí, mas a gente está acostumado com aula presencial, né? Com vocês perguntando, com vocês fazendo barulho, com vocês questionando. E é isso, e vamos em frente aí, terão mais aulas. Eu farei aulas para suprir as necessidades da escola e também farei aulas para alimentar esse canal, que pretendo eu que será alimentado pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. E é isso. Agradeço a todos aí e espero que estejam todos bem. Fiquem com Deus e até a próxima. Raiz de 3, aproximadamente 1,7 e assim vai. Fora outros números conhecidos, como o número π,